Olá, começa agora a nossa edição especial deste sábado. Vamos mostrar assuntos da semana, como a alta no preço dos remédios em todo o Brasil, a situação de estudantes do Instituto Pestalozzi, que vivem na região metropolitana de Fortaleza. O Vale Transporte para eles não é oferecido há 3 meses. Vamos mostrar por que a mobilidade urbana em grandes cidades como Fortaleza hoje é mais um problema do que solução. Esta semana você acompanhou uma série de reportagens especiais sobre o turismo na capital cearense, que hoje está completando 287 anos. E nós vamos mostrar neste sábado 3 dessas matérias, com bairros e regiões da cidade que tem muita história para contar. Tudo isso a partir de agora. Muito bom dia para você, eu sou Richel Martins. Esta semana, o consumidor brasileiro foi surpreendido pelo anúncio do novo aumento no preço dos remédios. Essa diferença vai ser notada em breve em todo o país. Vamos entender o que muda agora. O reajuste foi liberado pelo governo federal no último dia 4 de abril. O aumento pode chegar até 6,31%. Uma dor de cabeça para quem precisa de medicamentos. A maioria das pessoas não tem condições, de comprar remédio no preço que está, e ainda mais com esse aumento vai ficar difícil, Mas é bom que o consumidor saiba que nem todos os medicamentos vão ser reajustados em 6,3%. Este é o valor máximo do aumento liberado pelo governo federal. Outros medicamentos irão aumentar menos, 2,7% e 4,5%. Mas o reajuste ainda não chegou às farmácias. É o que explica o presidente do Sindicato Varejista de Produtos Farmacêuticos do Ceará. O aumento está valendo. Porém, existe uma lei, a lei do consumidor, através do PROCON, que as farmácias elas só podem praticar o preço com o caderno de preço no balcão. Esse caderno é 10 dias para chegar. Então, a farmácia que atualizar corre o risco de penalidades. Já este economista considera que o governo federal deveria desonerar também os remédios. Segundo ele, o Brasil é um dos países com as maiores alíquotas cobradas sobre medicamentos no mundo. O Brasil é o país que mais se paga imposto ao medicamento, na faixa de 37%. Os outros países, 6,5%. E o mais incrível é que, por exemplo, o ICMS que é cobrado nos medicamentos, numa média de 17% no país todo, é maior do que se cobra para remédio para animais, que são 14%. Outra forma de diminuir os gastos com medicamentos é procurar as farmácias mantidas pelo governo federal. Existe também a facilidade da farmácia popular, onde para quem é diabético, para quem tem problema de pressão, você vai no médico, já consegue sua receita com comprovante de endereço, identidade, CPF. As pessoas precisam verificar de farmácia em farmácia, pechinchar, olhar, ver a qualidade do remédio que está sendo comprado, porque as diferenças de preço, às vezes, chegam a 100%. Agora vamos começar a ver a nossa série especial sobre turismo em Fortaleza, a nossa capital que hoje completa seus 287 anos. Daqui a poucos meses receberemos aqui jogos da Copa das Confederações e no ano que vem da Copa do Mundo de Futebol. Nesta reportagem de Matheus Barros e André Souza, vamos a uma das áreas mais visitadas por turistas que vêm à cidade, a Avenida Beira Mar. Velas brancas do mar vão surgindo com as primeiras estrelas dos... De portas abertas. É assim que Fortaleza pretende receber os turistas na Copa das Confederações e na Copa do Mundo. Serão pelo menos 700 mil pessoas, segundo o Ministério do Turismo, que irão visitar o Estádio Castelão, as praias, os restaurantes e os nossos pontos turísticos. Mas assim como esperamos que a nossa seleção não faça feio nos jogos, seria muito justo que esses pontos turísticos também fossem de encher os olhos. Fortaleza, de uma maneira geral, nunca teve uma preocupação por parte das suas autoridades com essa questão
da tradição, da história da cidade. Esses pontos têm uma história. É preciso que a gente registre essa história. Vamos caminhar pela nossa beira-mar e verificar como está a situação de alguns pontos. Comecemos pelos Espigões. O mais recente e mais visitado é o da Rui Barbosa, que foi urbanizado em 2011. Um local difícil de ser encontrado no resto do mundo, segundo o turista italiano. Ótimo para diversas atividades. O local é muito bom para passear, para ler, porque te dá muito relaxamento. Um local sem dúvida para causar inveja em muitos outros países. Bonito por natureza. Não precisava de muita interferência do homem para deixar este lugar atrativo. Porém, ele não fica livre dos problemas. E o principal deles é o mesmo de sempre: a segurança. Até lá no final, não sei se vou encontrar alguma segurança. Mas até agora, se eu encontrei segurança, ele nem entrado na cabine. Das pichações, nada escapou. Bancos, lixeiro, toda a ponte. Este frequentador, que não quer ser identificado, afirma que fica triste de ver a marginalidade invadir o Espigão e nenhuma providência ser tomada. A Guarda Municipal e a polícia fosse mais atuante, que eu vejo aqueles escondidos, todos eles escondidos na carrocinha, escondidos na sombra, o turista e a gente que é morador aqui, sujeito aqui a vândalos, vai ficar ouvindo cheiro de maconha, de crack, nego ali, essa molecada na parte da tarde, entendeu? Continuamos a caminhada pelo calçadão da Avenida Beira-Mar e vemos sim muita beleza. Mas não só isso, piso e cadeiras quebrados também fazem parte desta paisagem. Mesmo assim, há quem afirme que as coisas estão melhores. Já tem algumas melhorias que foram feitas aqui, como esse calçadão aqui, que é muito bom. Chegamos então ao Jardim Japonês. Inaugurado em 2011, foi alvo de polêmicas, primeiramente por não representar a cultura cearense. Mesmo assim, o equipamento, que custou mais de R$1 milhão e quase 3 anos para ser feito, encanta. Estrutura bonita, né? Um negócio diferente para a cidade, que a gente não encontra assim normalmente na cidade, né? Eu achei interessante. Eu acho que só um pouco a limpeza da água, acho, não sei se uma filtragem, alguma coisa, para ela ficar mais limpa, né? E a reclamação sobre a sujeira fica mais evidente quando estamos aqui no local. O mau cheiro incomoda. Está vendo aquele animal ali dentro d'água? Não, ele não faz parte da decoração e do encanto aqui do jardim. Na verdade, é um pombo morto, mais uma prova da falta de manutenção do lugar. Mais à frente encontramos outro animal morto e, observando com calma, vemos sujeira e a estrutura já desgastada. Como sempre, a segurança, aqui feita pela Guarda Municipal, foi alvo de críticas. Eu queria que tivesse mais segurança também, não só no entorno do Jardim Japonês, mas em torno de toda a beira, toda a orla marítima de Fortaleza. Logo que saímos do Jardim Japonês para o calçadão, damos de cara com um esgoto, em plena areia da praia. É aqui onde as maiores reclamações surgem. Porém, o turista não ficou satisfeito e voltou a reclamar da estrutura do calçadão. Tem uma parte que poderiam melhorar, né? Até assim, as pessoas mais idosas, assim, pode até acontecer algum acidente, alguma coisa nesse sentido. Para melhorar a situação do calçadão, o projeto chamado de Nova Beira-Mar deve começar a ser executado pela nova gestão municipal em breve. Não tinha alvará da prefeitura, da própria prefeitura, né? A ex-prefeita não assinou um documento que presta contas do estudo do RIST e a RIMA da Beira-Mar, né? Isso estava lá, essa pendência está lá no Ministério do Turismo. Fomos novamente ao Ministério do Turismo, esse alvará saiu. E a obra nós vamos começar agora. Quando o calçadão acaba, chegamos ao Mucuripe. E este é o farol, construído em 1840, leva consigo um pouco da história de Fortaleza. A situação do farol parece ser realmente a mais complicada. A pedido dos próprios moradores, os poucos que tiveram coragem de falar com a nossa equipe, nós não subimos no lugar, por ele estar realmente perigoso e abandonado. Parece que as lembranças desse ponto turístico, por enquanto, vão ficar apenas nas fotografias. Infelizmente eu o conheci de outra forma, né? Nunca tinha visto imagens como as que eu vi aí dentro, né? Que é o acervo
do Farol é raro e mostra a história da Praia do Futuro. Ali é uma região bonita, ali tinham muitos restaurantes que você tem uma vista de Fortaleza privilegiada. Como é que você deixa um polo turístico, um polo gastronômico, numa cidade que se pretende vocacionada ao turismo, morrer? Na beira-mar, entre luzes que lhe escondem, só sorrisos me respondem que eu me perco de você. Já no próximo bloco, vamos mostrar para você o centro de Fortaleza e as nossas praças. Elas precisam de mais cuidado. E a situação de estudantes do Instituto Pestalozzi, que estão há 3 meses sem receber o Vale Transporte. Voltamos. Pais e responsáveis por alunos da Associação Pestalozzi do Ceará têm reclamado de atrasos no repasse do Vale Transporte. Eles moram na região metropolitana de Fortaleza e se sentem prejudicados por isso. Veja aí. A associação atende a 200 pessoas de Fortaleza e cidades vizinhas. Todos eles precisam de acompanhantes, que geralmente ficam aguardando até o final das aulas para levar os alunos para casa. Existe a obrigatoriedade na lei que toda criança de 7 a 14 anos ela esteja inserida na escola de ensino regular. Então, elas vão para a escola de ensino regular, são matriculadas na escola de ensino regular e aqui elas vêm para fazer os atendimentos educacionais especializados. Mas para quem mora na região metropolitana de Fortaleza, um problema. Os pais e responsáveis dos alunos reclamam que desde janeiro deste ano não recebem vales transporte e estão precisando tirar do próprio bolso para trazer os alunos para cá. A última vez que eu recebi foi no dia 16 de dezembro, aí de janeiro para cá a gente não está recebendo. Aí eu estou gastando do meu bolso, né? Tem que tirar do meu bolso para poder vir até aqui. Os repasses dos vales são feitos pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Governo do Estado e, por enquanto, os sacrifícios são muitos para trazer os filhos para a instituição. Fazendo muita falta, que eu estou tirando os medicamentos dela, da alimentação dela, né, para poder colocar no canto dos vales. Como a gente está com muito tempo que a gente não recebe. Por nota, a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Ceará informou que a concessão de Vale Transporte para pessoas com deficiência residentes na região metropolitana de Fortaleza e que são atendidas pelo Instituto Pestalozzi será regularizada até o dia 15 deste mês, ou seja, próxima segunda-feira. Agora você confere mais uma reportagem da nossa série sobre turismo em Fortaleza. Vamos ao centro, onde a arquitetura dos edifícios e das praças carrega muita história desta cidade, que é a 5ª maior capital do país. Turismo espontâneo, que nasceu de fatos e por isso conta muita história, marca épocas. Quem pensa que o centro de Fortaleza não é um local rico o suficiente em conteúdo para ser contado e monumentos, é porque não conhece o patrimônio que a cidade oferece. E não é pouca coisa, afinal, a capital do Ceará tem 286 anos e começou ali. O Centro Histórico de Fortaleza ele tem uma importância muito grande para o turista, mas também para o povo do Ceará. Ele tem um significado de memória, de história, conta a nossa história. Eu acho muito interessante o centro da cidade. Desde que eu cheguei aqui ao Brasil há 37 anos, era um lugar que eu gostava muito de percorrer aquelas ruas, não é? Aquelas casas são muito interessantes, aquelas casas populares. Além de prédios históricos, o centro da cidade conta com muitas igrejas, como a do Rosário, a primeira a ser construída na capital no ano de 1730. Chama também a atenção a nossa catedral, gótica e com torres de 75 metros de altura.
foi projetada por um arquiteto francês e inspirada na Catedral de Colônia, na Alemanha. É a igreja mais importante do município e a terceira maior catedral do Brasil. Para este arquiteto, o centro da cidade tem muito a oferecer aos fortalezenses e turistas. Porém, ele sente que a arquitetura é prejudicada pelo excesso de comércio no local. Infelizmente, o comércio que hoje predomina o centro da cidade tem, vamos dizer assim, prejudicado a percepção da arquitetura que a gente tem no centro de Fortaleza. E além de igrejas e monumentos, nosso centro da cidade também tem ilustres praças, como a dos Leões. No entorno da praça ficam o Museu do Ceará e a Academia Cearense de Letras. Existem várias estátuas na praça, destacando-se as 3 estátuas de leões que vieram da França e a estátua em tamanho natural da escritora Raquel de Queiroz, sentada em um banco. E quem quiser se sentir no século XIX, basta ir ao passeio público. A praça, de estilo neoclássico, além da bela vista para o mar, possui atrativos naturais, árvores centenárias, como o famoso baobá vindo da África. O local agora conta com mais segurança e é bastante movimentado como ponto de lazer, principalmente nos finais de semana. Porém, apesar das belezas arquitetônicas, do conteúdo histórico, as praças precisam de mais atenção do poder público. A ocupação irregular de camelôs e vendedores ambulantes, e mesmo moradores de rua, também é um problema que precisa ser solucionado. Praça que não é ocupada pela população, ela passa a ser ocupada por outros elementos. É ocupada por comerciantes, é ocupada por camelô, é ocupada por morador de rua, é ocupada pelo lixo, é ocupada pelos desmandos. Então, o que nós estamos propondo é que as praças públicas elas tenham bancos, elas sejam iluminadas, elas sejam espaços para que as pessoas possam ler um livro, possam conversar, levar seus filhos para poder andar de bicicleta, jogar de bola, ter um playground, porque, sendo assim, nós teremos uma praça onde pode ser compartilhada por toda a sociedade. Nas praças de Fortaleza, que deveriam ser locais de puro descanso e lazer, algumas vezes é difícil até para transitar. Isso porque o comércio toma conta do local, como acontece aqui na Praça José de Alencar. Muitos camelôs, muitas barracas, algumas outras praças também são repletas de bares, mesas e cadeiras. Mas segundo o secretário executivo regional do Centro de Fortaleza, Regis Dantas, medidas estão sendo tomadas e uma delas é o apadrinhamento das praças. Que a gente tem a necessidade de reformar o decreto municipal que dá guarida a isso. Então esse decreto hoje é muito limitado, ele fica restrito apenas às áreas verdes. Esse decreto vai ser reformulado para que dê maior garantia para o município e maior isenção também para a empresa que vai assumir, que vai apadrinhar estas praças. A cidade precisa melhorar primeiramente para o fortalezense. Em contrapartida, dessa maneira, vai atrair turistas. E a prova de que aqui tem muito o que se visitar e aprender é que existe um projeto de percursos urbanos para levar os interessados em conhecer mais a nossa cidade. O percurso urbano ele nasceu justamente com essa preocupação, né, de mostrar aos fortalezenses como a cidade é rica, como a gente às vezes tem uma percepção de que existe pouca coisa para fazer, ou que os valores culturais são poucos. E ao longo desses quase 10 anos de projeto, nós fomos a cada semana mostrando aspectos diferentes da cidade. A cidade é riquíssima. Nossas praças precisam mesmo de mais atenção. Mas a seguir você vai conferir a situação da Praia de Iracema, o antigo reduto da Boemia de Fortaleza. Não perca, é já já. Já voltamos com a União Brasil Especial deste sábado. Olha, nunca se falou tanto em mobilidade urbana, não é? Este é um problema das grandes cidades. As que vão sediar a Copa do Mundo estão ainda mais preocupadas com isso. E Fortaleza é uma delas. O nosso entrevistado acabou se atrasando um pouco. O motivo
óbvio, o trânsito. Antigamente as pessoas tinham já aquelas rotas de fuga, né? Locais que a gente sabia que podia passar, evitar algumas avenidas para desviar do trânsito mais complicado. Hoje em dia, infelizmente, isso não existe, né? Fortaleza, assim como a maioria das grandes cidades do mundo, sofre com o problema de mobilidade urbana. Com a frota de carros cada vez maior, fica mesmo difícil marcar compromissos. As soluções para a mobilidade urbana, que hoje é o maior problema das grandes cidades, elas passam basicamente por 3 linhas de ação. A primeira linha é a oferta do transporte coletivo em substituição ao transporte individual. A segunda linha é a remodelagem da infraestrutura urbana para garantir esses transportes alternativos e pela educação para o trânsito. O pior é que temos bons índices em certos aspectos. Por exemplo, no caso das ciclovias apontadas como soluções para melhorar o trânsito, temos 74 quilômetros em nossa cidade, a maior rede em extensão do Nordeste. Mas são completamente desarticulados. Você não consegue ir de um ponto a outro da cidade por essas ciclovias, o que acaba limitando muitas vezes as pessoas. Mas a questão da mobilidade urbana não envolve só os veículos, não. Os pedestres também fazem parte do trânsito e para que eles tenham uma boa mobilidade, um ponto essencial são as calçadas. Você ainda tem o centro da cidade tomado, as calçadas tomadas por ocupações irregulares, sem contar que nas periferias acontece muitas vezes a ausência delas, não tem calçadas. O portal Mobilize Brasil elegeu a capital cearense com as melhores calçadas do Brasil, opinião que é contestada pela maioria. O mesmo portal lançou uma ferramenta que pode ser útil para os cidadãos, uma seção chamada Acompanhe a Mobilidade, que traz dados da mobilidade urbana sustentável através de infográficos e tabelas. As cidades apreciadas até agora são Manaus, Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá e Porto Alegre, além de dados parciais de Campo Grande e Florianópolis. O transporte por Fortaleza, ele melhorando seria o ideal. Acredito assim, que deva ter assim, políticas públicas assim, melhor, né, para melhorar o trânsito, né? E a questão da educação, né, do motorista, né, também, que a gente vê cada barbaridade aí no trânsito, né? Vamos a mais uma reportagem da série especial sobre o turismo em Fortaleza. Agora é a vez da Praia de Iracema, considerado o antigo reduto da boemia desta cidade. Há algum tempo, as obras de revitalização no bairro alimentam as discussões entre fortalezenses e turistas. E a nossa equipe vai mostrar para você como a Praia de Iracema está hoje, além das promessas de melhorias que a atual gestão municipal tem feito. Apaixonado pela Praia de Iracema, tanto que criou um grupo com o nome do local. O cearense já morou em vários lugares do Brasil, mas foi nesse calçadão que viveu os melhores dias de sua vida. Praia de Iracema tá no meu coração, acho que está no coração de todos nós. Alguns menos, mas todos deveriam ter um apreço grande porque ela faz parte da história dessa cidade, né? E o grupo foi criado na intenção de protegê-la. Nos últimos 20 anos, ela tem sido alvo de um processo de degradação intensivo. Era aqui que aconteciam os grandes encontros dos boêmios e intelectuais de Fortaleza, mas a praia que recebeu o nome de Iracema, em homenagem ao famoso romance do escritor cearense José de Alencar, acabou perdendo a efervescência a partir de 1990. Ainda assim, continua com os seus encantos mil. É uma área hoje com mais confiança para nós andarmos, que antigamente era perigoso andar aqui. Já temos hoje mais confiança. Nós estamos vendo que isso aqui estava abandonado, não era? Praticamente aqui não tinha nada de calçamento nem nada. E foi feito tudo isso. A Praia de Iracema é, como diz a música, né? A praia dos amores, né? Todo mundo gosta de vir aqui.
No início do calçadão da praia de Iracema, o turista já pode encontrar muitos atrativos. O primeiro deles, o Pavilhão Atlântico, que fica bem próximo à Ponte Metálica. Uma faixa de mar a separa de outra ponte, a Ponte dos Ingleses. E logo mais teremos também o Aquário do Estado. O problema é esse. Quase tudo por aqui ainda está sem funcionamento. Enquanto isso, o jeito é a população aproveitar o próprio calçadão. O Pavilhão Atlântico era uma espécie de sala de espera para quem acompanhava a chegada ou partida dos navios. Nele funcionava um restaurante. Em 2011 foi recuperado com recursos da ordem de R$300 mil. Próximo daqui, tão relevante quanto o pavilhão, é o Estoril. O Estoril, ele é histórico. Ele foi criado, foi construído por um português, Zé Porto, que veio para cá em 1920, da família Porto. Quando a Fortaleza só tinha o centro da cidade, a classe econômica poderosa estava toda no centro da cidade, e o Estoril é o símbolo da Praia de Iracema, porque ele foi criado nesse período. Reformado, mas temporariamente fechado, o Estoril deve abrigar em breve um centro cultural dotado de restaurante. Se você passeia pelo térreo do Estoril, você vê nitidamente uma galeria pequenininha, mas uma galeria que chama Galeria Mar Barata, do lado direito, e do lado esquerdo nós temos um restaurante pronto que eu falo no desenho, para ser ocupado. Outras duas promessas são a Ponte Metálica e o Aquário. Este último deve atrair ainda mais turistas para a cidade. O equipamento espera movimentar a economia local, gerando empregos diretos e indiretos. Entre as atrações, o projeto traz 2 cinemas 4D e tanques gigantes, com espécies raras de animais submarinos. Ele vai causar um impacto econômico, social, cultural. Por um lado é bom, porque nós vamos melhorar a atratividade da cidade e possivelmente os nossos visitantes vão permanecer na cidade por mais tempo, 1 ou 2 dias. Por outro, nós temos que pensar em todas as possibilidades de acesso a esse local. Como é que vai ser todo esse planejamento de acessibilidade e mobilidade. Enquanto os equipamentos não são liberados, o turista pode caminhar pelo calçadão, acompanhando toda a faixa de areia da praia. Mas cuidado ao se distrair com a beleza do mar. Em muitos trechos, o calçadão está sem manutenção e bastante degradado. A falta de divisão do espaço para os esportistas também pode incomodar. É difícil porque é muito curto. Essa calçada aqui é muito curta, não é como a outra que foi totalmente aberta. É a bicicleta que vem, na autoestação, muita gente andando, né, caminhando, aí fica difícil. O secretário de Turismo de Fortaleza diz que melhorias estão por vir. Eu já pedi aqui a um engenheiro para fazer todo o levantamento em que se encontra a obra. A partir desse laudo técnico, eu vou procurar os técnicos do Ministério do Turismo para ver qual é a orientação dos técnicos do Ministério. Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Quem vem a Fortaleza e passa por aqui tem que registrar um momento ao lado da estátua. A imagem da Índia está fortemente vinculada à cidade. Esta é a estátua mais nova e representa a Iracema Guardiã. Foi confeccionada em fibra de vidro e bronze, mede mais de 6 metros de altura e foi inaugurada em 1996. Acho bonita, a posição aqui é legal, a vista bonita. Eu acredito até para a cidade de Fortaleza muito bom, né? Para os turistas, né, que vêm, né, e adoram conhecer. Agora, se o objetivo do turista for fazer compras, terá 2 ótimas opções no bairro. A feirinha, que funciona diariamente no próprio calçadão, e esta rua inteirinha de lojas variadas, cerca de 500 estabelecimentos no total. É a famosa Monsenhor Tabosa. Para a turismóloga, no entanto, apesar da variedade e dos baixos preços, a área também precisa de melhorias. As pessoas querem atravessar de uma loja para outra, muitas vezes não conseguem porque o fluxo de carros é intenso naquele trecho. Então é uma outra área, é um outro caso a ser estudado e desenvolvida novas alternativas de trânsito. Com todas as belezas e defeitos, esta é a Praia de Iracema, uma das referências da cidade, bairro que abriga muitos hotéis e restaurantes, a Copacabana
dos cearenses. É isso aí. Amanhã você vai conferir outras 2 reportagens desta série. E vamos passear pela Vila do Mar até a Barra do Ceará e dar um giro pelos parques da nossa capital, espaços que também precisam ser cuidados com mais carinho. Por hoje é só. Obrigado pela sua companhia. A gente se vê amanhã às 11h30 da manhã, aqui no União Brasil Especial, informação além da notícia.